Queremos saudar todos os irmãos que estão presentes aqui conosco, também a todos os irmãos que nos assistem através desse canal, das plataformas digitais, Facebook, YouTube. Quero dizer que o Senhor nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, e enquanto isso, apenas confiar e louvar o seu nome. Então quero convidar a todos, em adoração, com o coração aberto, louvemos ao Senhor, aquele que é criador de todas as coisas. Eu sei, Tu sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei, Tu sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Descanse, Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ele te vê, Ele te assiste. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Entregue tudo ao Senhor. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. A graça e a paz, irmãos. Amém? Gálatas, capítulo 6, do 6 ao 10. E nós faremos essa leitura na Nova Almeida atualizada. Gálatas 6, do 6 ao 10 diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui.
Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Vamos abrir as nossas Bíblias lá na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas. O presbítero Luiz fez a leitura no início e por conta disso nós vamos ler apenas os versos 9 e o verso de número 10, que é a parte desse texto onde se concentra a nossa mensagem e aquilo que o Senhor Deus colocou no nosso coração para que nós pudéssemos compartilhar com a igreja essa noite. Mas antes de nós lermos um texto, eu gostaria apenas de convidar você que está aqui, você também que está do outro lado da tela, a sempre visitar o Facebook da igreja. Nós colocamos durante a semana várias postagens e às vezes também colocamos citações de livros que nós temos. Colocamos essas citações no intuito de que você tenha o estímulo de poder adquirir, se assim você quiser. Porque às vezes a gente vê aquela citação, é uma citação tão bem construída, de um livro tão edificante, e a gente então compartilha ali no Facebook, para que você, quem sabe, tenha o desejo de adquirir. E toda vez que você for pesquisar e comprar uma literatura, sempre veja, se houver possibilidade, de você também ter no formato digital, porque é muito mais barato do que o livro físico. Mas tem muitas pessoas que gostam de sentir o cheiro das páginas do livro, e o livro físico também, para ter na estante, etc. É muito bom. Mas, se você assim quiser economizar um pouco, os livros no formato digital, eles são às vezes bem em conta. Então eu quero convidar você a visitar com frequência lá. Nós que estamos assim administrando a página, sabemos as pessoas que estão visitando, quem curtiu. É uma ferramenta que a igreja tem. Nós colocamos uma pequena citação até para te estimular, para te fortalecer. Às vezes é uma imagem. Então não deixe de participar. Às vezes eu tenho observado amigos que não são da igreja e estão lá indo participar, e muitas pessoas da igreja não vão. Então eu quero te convidar, se você ainda não foi, vá lá, se interesse. Às vezes você pode até, muita gente pergunta, eu queria uma sugestão de livro, pronto, está lá. Às vezes embaixo tem a indicação de onde foi extraída aquela citação. E você, se quiser, como eu falei, pode adquirir o livro. Então, a mesma coisa com as mensagens. Eu sei que aqueles que estão aqui para ver de novo, pode ser mais assim, trabalhoso. Mas isso ajuda também na manutenção do canal. Então, tudo isso é importante. Gálatas, capítulo 6, do verso 9 ao final do verso de número 10, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos neste lugar que o Senhor preparou para que a tua igreja pudesse se reunir e glorificar o teu nome e cantar os louvores ao Senhor e buscar a tua presença. Nós pedimos, ó Deus, que tu nos assista, tenha misericórdia de nós, nesses minutos que nós vamos ter para expor a tua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa trazer ao nosso coração as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos e te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, você leu 2 vezes esse texto. A primeira vez desde o versículo 6 e agora a partir do versículo 9. E se você pôde observar, e se você olhar agora para esse texto que nós separamos com cuidado, você vai perceber que o apóstolo Paulo está encerrando essa sua epístola. Ele já escreveu quase tudo o que ele tinha para ensinar.
E a partir do verso 9, só restarão 10 versículos, até o final propriamente dito da carta. A partir do verso 11, ele vai apresentar as suas considerações finais e vai caminhar para o fim da carta. Mas é um início dessa epístola que chama a nossa atenção, porque ela contém alguns traços que, de certo modo, são incomuns na literatura paulina. Por exemplo, não há menção de ações de graças pela igreja aqui no início da carta, como é comum nas demais cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Também, os destinatários da carta são descritos assim, de um modo um tanto quanto seco. Em outras cartas, o apóstolo Paulo se dirige aos seus leitores, como Romanos, capítulo 1, verso 7, como amados. E em Romanos, capítulo 1, verso 8, ele segue com as ações de graças. Aí, se você for para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, ele vai falar e vai chamar aqueles irmãos de santos. E se você continuar no capítulo 1, verso 4, ele então vai fazer as ações de graças pela igreja. E se você ler a epístola aos Filipenses, ele vai dizer aos santos e fiéis. Ou seja, nós poderíamos caminhar aqui mostrando isso na Bíblia para vocês, que essa carta, nesse aspecto, é um tanto curioso, porque nós não vamos encontrar isso aqui no início, como geralmente o apóstolo Paulo fazia nos seus escritos. E a gente fica pensando, por que essa mudança tão brusca? Por que o apóstolo Paulo quebrou esse padrão aqui, nessa epístola que ele escreveu? Porque aqui nós podemos perceber uma postura mais firme. O apóstolo Paulo, desde o início da carta, vai logo direto ao ponto. E a razão de ele ter essa postura pode ser explicada aqui no capítulo 1, verso 6, onde ele destaca a sua surpresa em saber que aqueles irmãos estavam passando tão depressa para o outro evangelho. Eis a razão do apóstolo Paulo ter essa postura diferente. A poeira das suas sandálias nem havia abaixado, e aqueles irmãos já estavam se afastando tão depressa da verdade que lhes fora transmitido. Não é à toa, meus irmãos, que pelo menos 2 vezes nessa epístola, o apóstolo Paulo vai chamar esses irmãos de insensatos. Gálatas, capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo vai assim dizer: ó Gálatas insensatos, quem é que vos enfeitiçou? E no capítulo 3, ele ainda vai dizer: será que vocês são tão insensatos? Então, por 2 vezes, pelo menos, ele se dirige aos irmãos nesses termos. Tudo isso é em função da repentina mudança que aqueles irmãos tiveram. Pelo que Paulo lembrava, quando esteve com eles pregando o Evangelho, era como se Cristo, à medida que ele estava anunciando o Evangelho, era como se Cristo fosse exposto visivelmente aos olhos deles. E agora eles estão assim, desse modo. Eles se encontram nessa situação. No capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, vocês estavam correndo bem. Quem que vos impediu de continuar desobedecendo a verdade? Porque agora eles estavam à beira de abandonar o evangelho da graça, devido à influência que os judaizantes estavam exercendo sobre eles. Os judaizantes eram judeus cristãos que insistiam que para alguém ser salvo, era necessário também observar as cerimônias e as leis básicas do judaísmo. Em outras palavras, meus irmãos,
os judaizantes pregavam que os gentios, para completarem a sua salvação, tinham que observar os preceitos e as cerimônias da lei. E esses irmãos que foram primeiramente evangelizados pelo apóstolo Paulo, estavam começando a abraçar esse discurso, estavam começando a aceitar esse fermento. Então o apóstolo Paulo percebe essa mudança de rumo, e que essa mudança de rumo não era um simples desvio, ela atingiria a essência do evangelho, ao ponto de ele afirmar e advertir categoricamente que se eles se deixassem circuncidar, Cristo não teria nenhum valor para eles. Gálatas capítulo 5, verso 2. A situação estava extremamente complicada. Se aqueles irmãos da região da Galácia não despertassem daquilo que o apóstolo Paulo chamou de uma espécie de encantamento que caiu sobre as suas mentes. Capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? O apóstolo Paulo compara isso a um encantamento. Parece que eles foram encantados, porque quando Paulo saiu de lá, eles estavam tão firmes. E agora, tão rapidamente, eles estão passando por um outro evangelho, que havia impregnado as suas mentes. Eles haviam começado no espírito e acabariam se aperfeiçoando na carne. Por isso, concluindo essa sessão aqui, que vai do versículo 6 ao versículo 10, o apóstolo Paulo destaca que não se pode colher o fruto que se não plantou. Nós só podemos colher aquilo que semeamos, é simples assim. E atento a estas questões, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja a verificar o tipo de semeadura que ela estava fazendo. Colocando de outro modo, averiguar suas atitudes, suas práticas. Isso vale para todos nós. Eu acho que constantemente nós devemos estar investigando o nosso coração. Eu acho não, isso deve ser uma prática. Estar investigando o nosso coração, procurando à luz da palavra verificar as nossas atitudes, o nosso comportamento, o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Nós só vamos colher o que plantamos. Não existe algo diferente disso. Então o apóstolo Paulo, trazendo toda essa consciência, aponta um tipo de semeadura que deve ser observado por cada cristão, porque tem a ver com uma das características marcantes do ministério do Senhor Jesus. O Evangelho nos ensina que o Senhor Jesus andou por toda parte fazendo o quê? Ele andou por toda parte, por cada povoado, por cada vilarejo, por todos os lugares da Galileia, da Judéia, em todas essas regiões e até um pouco no estrangeiro. Ele andou por toda parte fazendo o bem. E o apóstolo Paulo, nesses versos de 9 a 10, nos chama e nos exorta em relação a essa realidade. E ele diz em primeiro lugar, que é o nosso primeiro ponto, não podemos nos cansar de fazer o bem. Isso mexe, meus irmãos, um pouco com a nossa zona de conforto. Porque não basta, não é suficiente apenas não fazermos o mal. Talvez muitos se contentam com isso, de não estar fazendo mal. Tem gente que vive dizendo isso: eu não faço mal a ninguém, eu não mato uma barata, quando ele deveria. Porque é nojento barata, né? Mas tudo bem, deixa meus gostos para lá, ou desgostos. Mas tem muita gente que se gloria disso, não faz mal a ninguém. No entanto, o cristão é chamado a ir além. Eu não tenho que me conformar apenas em não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem. Eu sou chamado a fazer o bem. Eu sou chamado a ter uma posição ativa.
Os evangelhos registram que a vida do Senhor Jesus não foi apenas marcada por sua conduta ilibada, por seu comportamento íntegro, sem ações que prejudicassem o próximo, mas, sobretudo, por sua disposição de andar, como eu tenho repetido, por toda parte, fazendo bem. Essa é a situação que se impõe. Se realmente somos imitadores de Cristo, como filhos amados, temos que deixar de nos conformar em apenas não fazer o mal e passarmos a fazer o bem de forma constante. A questão é, como é que nós podemos fazer isso? O que significa fazer o bem? Existem muitas maneiras de fazer o bem, algumas bem simples, porém com efeito intenso. Dizer para alguém que você está orando por ela, ou orar por alguém é fazer o bem. Como é maravilhoso saber que nós estamos orando por alguém, como é maravilhoso orar por alguém. Dar um conselho pode ser um divisor de águas na vida de uma pessoa, isso é fazer o bem. Quando biblicamente nós aconselhamos alguém a tomar a melhor decisão, isso pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. Confortar quem precisa é inesquecível. Quem já foi confortado por alguém em um momento difícil da sua vida, guarda essa lembrança com muito cuidado, porque é extremamente precioso ouvir palavras de conforto em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento. Isso marca a vida de alguém, nós guardamos isso com carinho. É uma eterna lembrança que a gente traz no nosso coração, que naquele dia, naquela noite, naquela tarde, naquela manhã, aquele gesto daquele irmão, daquela irmã, marcou a nossa vida. Dar atenção sempre faz bem, sempre ajuda, sempre acrescenta. Perdoar é libertador para ambas as partes. Cumprimentar, que parece um gesto tão simples, é mais do que educação, é um gesto de inclusão, porque quantas pessoas ao entrarem num ambiente se sentem desconfortáveis, mas a partir do momento que você é solícito com aquela pessoa, estende a mão, lhe dá um sorriso, ela se sente pelo menos um pouco num ambiente mais amigável. E se você for mais carinhoso ainda, ela pode se sentir como se fosse em casa. Porque não tem alguns lugares que nós mesmos dizemos para a pessoa, pelo tratamento que ela nos deu, poxa, você me tratou tão bem que parece que eu estou em casa, entre os meus familiares. Irmãos, nos empenhar em proclamar o Evangelho é algo que ultrapassa qualquer bênção desta vida. Por isso, faça o bem por excelência. Sabe qual era o bem por excelência? Compartilhe o Evangelho, pregue a palavra no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Use os meios que você dispõe, mas pregue o Evangelho, proclame o Evangelho. E ao fazer isso, você está fazendo o bem por excelência. Porque uma vez que a palavra é semeada, e ela germina, o valor que isso acrescenta na vida da pessoa ultrapassa essa esfera terrena e desemboca na eternidade. Enfim, existe uma infinitude de atitudes que podem ser caracterizadas como fazer o bem. Mas essas por horas são suficientes para mostrar que é um leque muito amplo. Assim, o que cabe a mim e a você, nós precisamos fazer o bem. E eu espero que isso tenha ficado claro. Entretanto, também nós precisamos ter o cuidado para não desanimarmos, como o apóstolo Paulo adverte. Em outras palavras, nós devemos estar sempre prontos a fazer o bem
independente das circunstâncias adversas. Irmãos, não vamos nos enganar. Existem situações que se levantam na tentativa de nos enfraquecer na prática do bem. Colocando de um outro modo, nós podemos nos cansar, nós podemos desanimar. O Senhor Jesus não desanimou diante de todas as dificuldades que ele enfrentou em seu ministério terreno. Ele continuou fazendo aquilo que o Pai havia lhe dado a fazer. Porém, o fato é que muitas vezes nós estamos desanimados com a possibilidade de fazer o bem. E a grande questão é, por que isso acontece? Porque não é, em primeiro lugar, porque não é incomum o fato de que na medida que nós fazemos o bem, nós somos mal interpretados. Quantas vezes nós nos cansamos porque somos mal interpretados quando estamos fazendo o bem? Jesus foi mal interpretado por seus parentes, devido à sua entrega e toda a sua agenda, e o seu objetivo de cumprir o seu ministério. Em Marcos capítulo 3, do verso 20 ao 21, os seus parentes vão concluir que ele estava fora de si. Às vezes nós somos mal interpretados, por causa da nossa entrega, do nosso envolvimento. Quem já não foi mal interpretado ao fazer o bem? Quem já não passou por isso? Às vezes nós queremos nos envolver mais com a obra e somos mal compreendidos, como se nós quiséssemos tomar o lugar de alguém que acha que é insubstituível, que acha que é dono de algum ministério da igreja e que aquele ministério é propriedade sua. O Senhor Jesus, por outro lado, diz que a seara é grande. E uma vez que ela é grande, eu concluo que tem espaço para todos os que realmente querem trabalhar. O problema é que tem gente que usa as funções que tem na igreja como um trampolim de projeção pessoal. E por isso que quando se deparam com pessoas que estão fervorosas, querendo participar, querendo se envolver, se sentem ameaçadas por uma pessoa que é disposta, que é ativa, que não consegue ficar parado, que observa um copo e não se conforma em deixar o copo ali, ele junta, joga no lixo. Ele fica assim com muita vontade de trazer água para o pregador, mesmo não sendo diácono, mas se o diácono esquecer e você observar e sentir o desejo, pode trazer. Você não vai estar pecando não, pelo contrário, Deus não tira o galardão daquele que dá um copo de água para aquele que profere a palavra de Deus. Não tem monopólio da prática do bem, não. E muitas vezes quando você vê uma pessoa muito ativa, e de repente uma pessoa até que não é do corpo diaconal vem, traz água, ajeita alguma coisa aqui, aí a pessoa já está querendo aparecer, já está querendo chamar a atenção do pastor, já quer alguma coisa. Isso cansa. Muitas pessoas se cansam por causa disso. E até aqueles que têm boa vontade acabam se contendo por causa disso. Mas a minha palavra para você essa noite é o que a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, até mesmo apesar dos olhares. Tem muitos olhares de Mical na igreja. Lembra Mical, a esposa de Davi? Ele estava dançando na presença do Senhor e ela da janela estava reprovando tudo aquilo ali. Mas há uma outra situação que também nos faz cansar um pouquinho: a ingratidão. Apesar de nós fazermos o bem e não esperarmos o retorno, sabendo que é o próprio Deus que há de nos retribuir, porque 1 Coríntios capítulo 5, verso 58 diz que ninguém faz a obra de Deus em vão,
Mas a ingratidão também é alguma coisa que é terrível e que pode minar a prática do bem. Há uma grande quantidade de pessoas que são ingratas, não sabem agradecer e ainda por cima acham que o que foi feito por elas foi pouco e que o que foi feito por elas foi mais do que obrigação, tinha que se fazer aquilo mesmo. Mas também nós nos cansamos em função dos aproveitadores. Infelizmente, existem pessoas que se aproveitam daqueles que procuram fazer o bem e tentam tirar o máximo possível de proveito. É o famoso você dá a mão e ele quer o quê? É o famoso você dá a mão e ele quer o quê? Ih, irmãos, vocês estão... Dá a mão e quer o... Ah, eu já ia ajudar vocês, é o abafador que não deixa falar. Mas assim, acontece muito isso também. Pessoas que se aproveitam, não têm limites. Você até tenta ajudar uma pessoa a abençoar, mas a pessoa quer tirar algum proveito e isso vai cansando um pouco. Porém, seja quais forem as circunstâncias, meus queridos irmãos, ou as barreiras que se coloquem para você ficar inibido em relação à prática do bem, ou mesmo desanimar, continue. Esse é um princípio bíblico. Nada e ninguém pode nos fazer abrir mão, porque certamente nós colheremos o resultado. O texto fala, no tempo certo. Pode nem ser nessa vida, mas certamente nós vamos colher o resultado. E o apóstolo Paulo fala de nós fazermos o bem. O apóstolo Paulo destaca não apenas nós não devemos nos cansar de fazer o bem, mas ele fala também que nós devemos fazer o bem a todos. Isso ele deixa bem claro, ele chama a nossa atenção. E ao fazer isso, ele destaca duas realidades. Primeiro, o cuidado com a seletividade. Nós somos propensos a ser elitistas, a desconsiderar quem nós não gostamos. Quem nós não gostamos, nós temos a tendência de desconsiderar. Mas o texto diz que nós devemos fazer o bem a todos, não importa a raça, a religião, o status, a beleza, a simpatia, qualquer outra coisa. O cristão deve estar disposto a ajudar quem precisa. A prática do bem é um negócio universal que deve visar ajudar indiscriminadamente. A parábola do bom samaritano, ela vai nesse sentido. E isso é um desafio constante para todos nós. Nós precisamos vencer o mal com o bem. Segundo, o apóstolo Paulo destaca que pode acontecer uma coisa também estranha, de nós estarmos dispostos a ajudar mais os desconhecidos, ou somente os desconhecidos, e negligenciar os da família da fé. E se isso acontece, é um descalabro, é um absurdo. Ajudar os demais enquanto esquecemos aqueles que comungam com nós, que comungam junto comigo e junto com você a vida cristã, é dureza. Esse tipo de postura não é normal, não pode ser encarado com bons olhos. A pessoa está mais predisposta a ajudar os de fora do que ter um olhar de misericórdia e de socorro para dentro da comunidade que ela congrega. Se nós formos usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, como comparação, como reflexo a esse texto aqui, porque lá o apóstolo Paulo adverte a negligência em relação às pessoas da sua casa. Aquelas que, especialmente como as viúvas, que não têm auxílio, precisam da sua ajuda. E ele diz que se nós negligenciarmos as pessoas da nossa casa, nós negamos a fé e somos pior do que o infiel.
Não sou eu que digo isso não. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Irmãos, na nossa comunidade, no meio da igreja, crentes fiéis também passam por privações, necessitam de ajuda. E se eu posso ajudar, ainda que seja um pouquinho, e fecho os meus olhos para isso, eu estou pecando. É como aquela passagem lá no Velho Testamento, que os leprosos chegaram no arraial dos inimigos e viram que não existia mais ninguém, e havia muito mantimento, e o povo estava com fome, e eles chegam à conclusão: se nós esperarmos até a luz da manhã, muitos morrerão. Eles poderiam dar troco, porque eles eram discriminados, eles eram preteridos, mas eles não fizeram isso, eles pagaram o mal com o bem. Eles viram que aquilo seria uma oportunidade para ajudar o povo. E nós devemos prestar atenção para essa realidade, porque às vezes nós nos comovemos, e isso não está errado. Mas o problema é fecharmos os olhos para com aqueles que nós compartilhamos da fé todos os domingos, ano por ano, dia após dia. E o apóstolo Paulo então destaca a terceira e última questão: nós devemos fazer o bem enquanto há tempo, ou enquanto temos tempo. O tempo não é algo que nós temos ao nosso dispor. Ninguém aqui pode dizer: há tempo, eu tenho de sobra. Ninguém pode dizer que tem tempo de sobra. Nem esse rapazinho aqui. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos realmente. Mas que você viva muito e veja o neto dos teus netos. Mas nós não podemos dizer que nós dispomos de tempo, porque o tempo é raro, ele é limitado e não espera por ninguém. Se nós deixarmos a oportunidade passar, depois poderá ser tarde demais, porque a necessidade pode ser suprida por outro. Que bom que seja, mas significa que você perdeu o privilégio de abençoar alguém. Mas se a necessidade não for suprida e nós deixarmos a oportunidade passar, pode ser que nada mais possa ser feito pelo necessitado. E aquela sensação perturbadora de que eu poderia ter feito algo, pode te consumir por muitos e muitos anos. Eu poderia estar aqui, era para eu estar aqui, era para eu fazer isso, por que eu não fiz? Por que eu não disse o que era para dizer? A gente vê isso muito em velório de mãe. O filho, a filha dizendo: por que eu não abracei mais a minha mãe? Por que eu não beijei mais a minha mãe? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pesadelos, tem que tomar remédio, porque o remorso corrói. Então, se você tem a oportunidade, hoje, pode ser que amanhã você não tenha. Porque as situações podem se alterar. Hoje, quem sabe, tu tem condições. Amanhã, quem sabe, você é quem precisa de ajuda. Existem exemplos na Bíblia de pessoas que não perderam a oportunidade de fazer o bem, mesmo com condições adversas. Por exemplo, a viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17. Mesmo em sua pobreza, ela ajudou Elias e foi abençoada em razão disso. O que dizer de outra mulher, muitos séculos depois, que aproveitando a oportunidade,
fez um grande bem ao Senhor Jesus, derramando sobre ele um perfume muito valioso, de nardo puro, preparando-o para o sepultamento. E o Senhor mesmo testemunhou da sua boa ação, dizendo que aquele gesto dela não seria esquecido e que onde fosse pregado o Evangelho, também seria contado o que ela fez para a memória dela. Marcos capítulo 14, do verso 3 ao verso 9, nós encontramos essa história. Para não ficar só no exemplo feminino, e os homens ficarem chateados comigo, dizendo que eu só dei exemplo feminino, no Antigo Testamento nós encontramos a boa ação de Ló para com 2 homens que iam dormir na praça. E ele insiste com aqueles homens para que aqueles homens aceitem dormir em sua casa, ser hospedados por ele. E aqueles homens relutam, mas ele insiste, e ele acaba acolhendo aqueles homens, mas na verdade eles estavam acolhendo a anjos, e ele foi salvo da destruição, ele e as suas filhas. Todos os que foram citados tiveram algo em comum: aproveitaram a oportunidade de fazer o bem. Essas pessoas que eu citei não estão mais entre nós, elas passaram. Mas em seus dias, elas não deixaram a oportunidade de fazer o bem passar. Tu tens deixado a oportunidade de fazer o bem passar? Ou tu tens aproveitado a oportunidade? Nós também vamos passar. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Mas enquanto nós estivermos aqui, o bem que nós precisamos fazer deve ser feito, enquanto ainda temos oportunidade. Meus queridos irmãos, eu quero concluir dizendo para todos nós que estamos aqui, mais uma vez, repetidamente, dizendo, para que nós não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos nossos irmãos, enquanto temos tempo. Certamente colheremos as bênçãos, pois é a promessa de Deus que no tempo certo ceifaremos. Lembra, o apóstolo Paulo está utilizando a imagem do agricultor. O agricultor planta, mas ele não colhe imediatamente, não é instantâneo. Às vezes ele enfrenta intempéries, às vezes ele colhe não tanto quanto ele planejou, mas ele continua semeando. Mesmo em meio às dificuldades pessoais, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos fazer o bem, onde nós estivermos, por toda a parte que nós formos, e com absoluta certeza, isso será bom para o próximo, isso será bom para o nosso irmão, mas será muito gratificante para nós mesmos. Senhor, Tu és formoso e maravilhoso. Queremos ver a Tua face e a Tua graça. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Senhor, formoso és. Senhor, formoso
Deus, quando estás neste lugar, tua graça de mim. Acende, Senhor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor.